Hello, my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver a nossa lista de questões que nós tratamos, não é isso, dos superlativos. E é claro que nós falaremos um pouquinho também dos comparativos, já que esses dois assuntos estão muito interligados e acaba sendo mais fácil nós entendermos os dois juntos, não é mesmo? Então preparem aí o PDF de vocês, espero que vocês já tenham resolvido todas as questões e aí sim, venham aqui comigo para nós corrigirmos juntos. Então vamos lá. Exercise number 1. Write the comparative and the superlative forms of these adjectives. Então, write, escreva, the comparative and the superlative forms, não é isso? As formas comparativa e superlativa of these adjectives, não é isso? Desses adjetivos. Vamos lá? Vamos fazer juntos, então? Olha só, nós temos aqui uma série de adjetivos e eu quero que vocês me deem a forma comparativa. Se for curto, a gente coloca o ER, não é? ER no final. Se for um adjetivo longo, a gente coloca o more na frente. E quando nós falamos do superlativo, se o adjetivo for curto, a gente coloca a terminação est, est, ou se ele for longo, nós vamos colocar na frente o the most. Lembrando que os superlativos, eles sempre são precedidos, não é isso? Os adjetivos no superlativo, eles sempre vão ser precedidos do nosso artigo definido the, ok? Então vamos fazer juntos aqui, olha só. Letter A, a gente tem to. To, que significa alto. Como é que eu falo mais alto agora para comparar? Como nós temos aqui um adjetivo curto, short adjective, a gente vai usar o taller, ok? Taller, então, significa mais alto. E como é que eu digo agora o mais alto, né? O mais alto de todos, o mais alto da sala, o mais alto da cidade, o mais alto que eu conheço. Ou seja, quando nós não estamos apenas comparando duas pessoas ou duas coisas. Nós vamos então utilizar o the tallest, ok? The tallest, o mais alto, the tallest. Letter B, wide. Wide significa largo. É só lembrar, por exemplo, aqui do widescreen, não é isso? TV widescreen, que é o que? Tela larga, não é isso? Então, olha só, widescreen, né? Wide, na verdade, é o nosso adjetivo largo. Como é que eu digo agora mais largo? Bom, wide é já um adjetivo curto, não é isso? Short adjective, então é só fazer a terminação ficar ER. Mas, professor, ele já termina na letter E, não é isso? Na letra E. Nós temos que colocar mais um ER? Claro que não, né, pessoal? Se já tem E, a gente coloca só o R nesse caso, vai ficar então wider. Wider, então, significa mais largo. Como é que eu falo agora o mais largo, a mais larga? A gente vai colocar então the widest. The widest é o mais largo, a mais larga. Bem facinho, né? Now, long. Long, longo ou comprido. Short adjective. Comparative, longer, longer, mais longo, mais comprido. Como é que eu digo agora o mais longo, o mais comprido, ou a mais longa, a mais comprida? The longest, ok? Now, letter D, modern. Modern significa moderno ou moderna. E agora, pessoal, modern nós já vamos tratar como um adjetivo longo. Mas, professor, eu não sei fazer separação de sílabas em inglês, eu não sei se tem duas ou mais sílabas. Pessoal, separação de sílaba em inglês é bastante complicado, não é algo que nós ensinamos especialmente aqui no nível básico, tá joia? Nós simplesmente vamos perceber que fica estranho o som moderner, moderner, fica até difícil de falar, né? Então, significa que nós vamos tratá-lo como um adjetivo longo e por isso a gente vai colocar, no caso do comparative, a gente vai colocar o more na frente, não é isso? More modern, mais moderno, como nós fazemos em português, a gente só coloca o more, né, que significa mais, antes do adjetivo. E o superlativo, quando nós temos um adjetivo longo, a gente vai então antes do adjetivo colocar the most modern, o mais moderno, the most modern. Fácil, né? Não tem segredo. Letter E, dry. O que é que significa dry mesmo? Dry significa seco, ok? Dry, então, é seco. E agora, nós temos aqui um adjetivo que termina na letra Y, Y. Como é que nós fazemos agora para acrescentar o ER? Lembram da regrinha? A gente, antes de colocar o ER, vai trocar esse Y pela letra I. Como é que fica, então? Drier. Drier, então, é mais seco, ok? Drier,
mais seco. Como é que eu digo agora o mais seco ou a mais seca? The driest, o mais seco ou a mais seca. Now, letter F, big. Big, grande, né? Só que aqui nós temos uma particularidade. Estão percebendo que nós temos um adjetivo que termina numa consoante, a consoante D, que é precedida de uma única vogal. Ou seja, nós temos a terminação do nosso adjective naquele sanduíche de vogal, não é consoante, vogal, consoante. Quando isso acontece, nós vamos dobrar a última consoante, nós vamos dobrar aqui a letter G. Como é que fica então? Maior nós vamos dizer bigger, bigger, ok? E para dizer o maior ou a maior, the biggest, sempre lembrando então de dobrar a letra G, a letter G, ok? Now, letter G, beautiful. Beautiful, com certeza, long adjective, né, pessoal? Um adjetivo longo. Ficaria bonito falar beautifuler. Olha só a dificuldade para a gente pronunciar. Então, não. A gente, no caso do comparative, vai dizer more beautiful, mais bonito, mais bonita, more beautiful. E do superlativo, the most beautiful, o mais bonito, a mais bonita, the most beautiful. Now, letter H, bad. Cuidado, pessoal. Quando nós temos aqui o good e o bad, nós temos que lembrar que eles ficam bem diferentes, não é isso? Não basta nós acrescentarmos o ER depois aqui, né, no final, e nem nós colocarmos o more na frente para fazer o comparativo. Nós vamos então ter que conhecer, somente nesses dois casos aqui, se fosse good, ficaria better, não é isso? Good, better, melhor. Como é que eu falo pior agora? Bad é mal, ruim. Como é que eu digo pior? Eu digo worse. Worse, ok? Então, worse, pior, quando nós estamos comparando duas coisas. E agora, se eu quiser dizer o pior ou a pior de todas, aí a gente vai usar o the worst. The worst. É como se fosse, né, no caso do good, que nós diríamos agora the best, não é isso? Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Esses dois aqui são aqueles que nós precisamos memorizar. Os outros todos seguem a regrinha que nós acabamos de falar, não é isso? Now, letter I, pretty. Pretty, né, linda, bonita, normalmente utilizado para mulheres, mas que também, claro, podem ser utilizados no masculino, tá joia? Pretty, então, termina em Y. Vamos, então, lembrar que nós temos que trocar o Y por I antes de acrescentar o ER ou o EST. Como é que eu digo, então, mais bonita? Eu digo prettier, prettier. E como é que eu digo a mais bonita? The prettiest, the prettiest. Bem tranquilo, né? Letter J, hot. Hot, que significa quente, então, adjetivo aqui que termina, sim, no sanduíche de vogal. Então, cuidado, olha só, termina numa consoante, a consoante T, que é precedida de uma única vogal, a vogal OU. Então, nós temos aqui a sequência consoante, vogal, consoante no final, e por isso, então, nós vamos ter que dobrar essa última consoante, vamos dobrar o T. Como é que eu digo, então, mais quente? Hotter, hotter. E para dizer o mais quente ou a mais quente, the hottest, ok? Tranquilos, então? Aqui foi somente para nós lembrarmos a regrinha, para nós fazermos os nossos superlativos. Vamos agora sim colocar isso tudo em frases, não é isso? Que vai nos ajudar a dar mais sentido a essas regras que nós acabamos de ver. So, exercise number 2, fill in the blanks with the superlative form of the adjectives in parentheses. Então, preencha as lacunas, fill in the blanks, with the superlative form, então com a forma superlativa, of the adjectives, dos adjetivos, in parentheses, entre parênteses. Vamos lá então? Letter A, that's man in the world. E o nosso adjetivo é strong, então that is, né, that's, aquele é, man in the world, homem do mundo. E a gente quer dizer o quê? A gente quer dizer forte, não é isso? Strong. Mas eu quero dizer que ele é o mais forte do mundo. Como é que eu faço isso? Mole, né? Strong é um short adjective, então a gente vai dizer that's the strongest man in the world. Aquele é o homem mais forte no mundo, né? O mais forte do mundo. That's the strongest man in the world. Letter B. This is cow in the herd. This is cow in the herd. Então, esta é vaca in the herd. In the herd. Herd, pessoal, significa rebanho. Eu quero dizer, então, aqui com o nosso adjetivo fat, gordo ou gorda, eu quero dizer que essa é a vaca mais gorda do rebanho. Como é que nós fazemos isso mesmo?
utilizando um superlativo. Eu não estou comparando essa vaca com uma outra vaca, não. Eu estou dizendo que ela é a mais gorda de todo o rebanho. Então, estou comparando ela com um conjunto. E aí a gente não usa o comparativo, a gente usa o superlativo. Então, this is the fattest cow in the herd. Esta é a vaca mais gorda do rebanho. Atenção, então, que fat, não é isso? É um adjetivo que termina no sanduíche de vogal, vogal, consoante, desculpem, consoante, vogal, consoante, né? Ou seja, uma vogal entre duas consoantes, e por isso a gente dobra a consoante final, a consoante T, ok? Now, letter C. Is this building in town? Is this, agora é uma pergunta, né? Este é building, prédio, construção, in town, na cidade, e eu quero utilizar o adjetivo high, não é isso que é alto. Então, esse é o prédio mais alto da cidade, e como é que a gente vai colocar agora o high no superlativo? Lembram-se? É só colocar o the e o final est, já que nós estamos querendo fazer o superlativo, e high é um adjetivo curto. Como é que fica, então? Is this the highest building in town? Is this the highest building in town? Este é o maior prédio na cidade? Letter D. The Atacama is desert on earth. Então, the Atacama, o Atacama, is é desert, deserto, on earth, na Terra, né? Earth é o nome do nosso planeta, planeta Terra, planet Earth. E a gente quer utilizar aqui o adjetivo dry, né? Dry, que significa seco. Então, o Atacama é o deserto mais seco da Terra. Como é que nós vamos fazer isso? Já sabemos, passar o dry para o superlativo. Nós vimos isso lá no nosso exercise number 1, não é mesmo? Então, como é que fica? The Atacama is the driest desert on earth. The Atacama is the driest desert on earth. Bem tranquilo. Now, letter E. Carol is girl in the office. Então, a Carol é girl, garota, in the office, né, no escritório. E aqui nós queremos dizer que ela é a mais bonita, não é? Pretty, bonita. Como é que nós fazemos isso? Carol is the prettiest girl in the office. Carol is the prettiest girl in the office. A Carol é a garota mais bonita, né? Mais linda do escritório. E agora vamos fazer a mesma coisa na letter F, mas eu não quero mais utilizar o adjetivo pretty. Eu quero utilizar o adjetivo beautiful, agora um adjetivo longo. Fácil, né? É só a gente colocar o the most antes do beautiful. Olha só como é que fica então. Carol is the most beautiful girl in the office. Carol is the most beautiful girl in the office. A Carol é a garota mais bonita do escritório. O sentido é o mesmo daquela primeira que nós vimos, the prettiest, the most beautiful. A mesma ideia, tá joia, pessoal? Now, letter G. Winter is season of the year. Então, winter, inverno, é season of the year, estação do ano. E nós agora queremos utilizar o adjetivo cold, né? Cold é um short adjective, então a gente vai dizer the coldest. The coldest. Então, winter is the coldest season of the year. Winter is the coldest season of the year. O inverno é a estação mais fria do ano. Now, letter H. This is job I've ever had, né? I've ever had, que eu já tive. E aqui nós temos o adjetivo hard, difícil ou duro. Então, este é, this is, o trabalho mais difícil que eu já tive. This is the hardest job I've ever had. This is the hardest job I've ever had. E agora, se a gente trocar o hard por difficult, né, isso que também é difícil, só que difficult já é um adjetivo longo, então a gente não vai falar the difficultest, fica estranho, né? Não soa bem. Então a gente vai dizer the most difficult. Olha lá, this is the most difficult job I've ever had. Este é o trabalho mais difícil que eu já tive. De certo modo, aqui nós podemos traduzir e entender essas duas frases de modo muito parecido. The hardest, o mais duro, o mais difícil. The most difficult, o mais difícil. A mesma ideia, tá joia, pessoal? Now, letter J. This is meat in the market. E agora o nosso adjective é o cheap, barato. This is the cheapest meat in the market. Esta é a carne mais barata do mercado. This is the cheapest meat in the market. Porque cheap é um short adjective.
Mas e se nós tivermos agora o adjective expensive? Expensive agora é um adjetivo longo e é justamente o oposto, não é isso? The opposite of cheap, é o oposto de barato, ou seja, significa caro. Então, como é que nós dizemos? Esta é a carne mais cara do mercado. This is the most expensive meat in the market. This is the most expensive meat in the market. Esta é a carne mais cara do mercado. Tudo certo, pessoal? Bom, vamos então para o nosso exercise number 3. Fill in the blanks with the superlative or the comparative form of the adjectives in parentheses. Então, fill in the blanks, complete as lacunas, with the superlative, com o superlativo, or, ou, the comparative form, ou a forma comparativa, of the adjectives, dos adjetivos, in parentheses, entre parênteses. Então, agora nós temos que decidir se nós temos que usar um comparativo ou um superlativo. Vocês verão que não tem segredo na prática. Acompanhem comigo. Letter A. Which country is, e aqui nós temos que utilizar o adjective large, não é isso? Large, que significa grande. E a gente tem aqui duas opções, Italy or Russia. Nós não estamos, então, comparando um com o outro. Eu não diria qual dos dois é maior, eu não digo qual é o maior em inglês, né? Em português até poderia. Qual é o maior, Itália ou Rússia? Em português até poderia. Em inglês, não. Nós estamos comparando um com o outro. Então, aqui nós temos que utilizar um comparative, ok? Então, nós vamos dizer which country is larger? Which country is larger? Qual país é maior? Italy or Russia? Itália ou Rússia? Nós estamos comparando apenas os dois, tá joia, pessoal? Por isso, um comparative. E aí, agora, olha só, nós temos aqui que utilizar o adjective small, pequeno, e a gente vai dizer, então, Italy is than Russia. Olha só a dica, pessoal. Sempre que tiver o than, que significa do que, a gente já sabe que tem que ser comparativo, porque o superlativo, ele é super, não é isso? Ele não está comparando com ninguém. Então, se tem o than, que é o do que, já é um indício que nós vamos ter que usar um comparativo. E sim, aqui nós estamos comparando de novo os dois países, não é isso? Italy and Russia. Então, como é que vai ficar aqui? Italy is smaller than Russia. Italy is smaller than Russia. A Itália é menor do que a Rússia, não é? Smaller, então, é o comparativo de small, que significa pequeno, smaller, menor. Fácil, né? E agora? A gente vai agora usar o large nessa frase aqui. Russia is country in the world. Então, a Rússia é país do mundo, é o maior, olha só, é o maior de todos. Não estou dizendo apenas que ela é maior do que a Itália, ela é o maior país do mundo. Então vai ficar Russia is the largest country in the world. Claro que aqui nós temos que usar o superlativo. Sempre que nós tivermos, né, o in the world, também fica fácil perceber que nós estamos comparando com todos os outros países que existem, todos os países do mundo, e por isso tem que ser o superlative. Tá joia, pessoal? Now, letter B. Which country is, e a gente quer usar expensive? Singapore, Paris or Zurich? Então, atenção, olha só, nós estamos comparando apenas duas cidades nesse caso? Não, nós estamos comparando mais do que duas cidades, nesse caso, 3 cidades. Pessoal, 3 ou mais já significa que nós vamos usar o superlative, tá joia? Essa é a regra geral. Então, nós vamos usar aqui o superlativo. Which city is the most expensive? Which city is the most expensive? Singapore, Paris or Zurich? Singapura, Paris ou Zurique. Então veja, se nós estivéssemos falando apenas de 2 cidades, Singapore or Paris, a gente iria ter que utilizar o comparativo more expensive, ok? More expensive, comparativo. Mas como nós temos mais de 2 cidades, ou seja, nós temos 3 cidades, 3 cities, aí a gente já tem que colocar no superlativo, tá legal? Now, Paris is than Zurich. Estamos vendo o than aí, então é claro que o nosso adjective cheap vai ficar no comparativo. Então, Paris é mais barato do que Zurique. Como é que fica? Paris is cheaper than Zurich. Paris is cheaper than Zurich. Paris é mais barata do que Zurich. Now, Singapore is city in the world. Opa, in the world já sabemos que é o superlativo. Qual é o superlativo de expensive? The most expensive. Então, Singapore is the most expensive city in the world. Singapura é a cidade mais cara do mundo.
Letter C. Which is ocean in the world? Opa, in the world, olha lá. Então já sabemos que vamos usar o superlativo. E o nosso adjetivo aqui é deep. Deep que significa profundo. E a pergunta então é, qual é o oceano mais profundo do mundo? Which is the deepest ocean in the world? Qual é o oceano mais profundo do mundo? E aí, pessoal, eu já digo para vocês que the Atlantic Ocean, o Oceano Atlântico, is than the Indian Ocean. Então, aqui vamos comparar os dois oceanos, o Atlântico e o Índico. Então, é claro que nós vamos usar o comparativo do adjective deep. Então, vai ficar the Atlantic Ocean is deeper than the Indian Ocean. The Atlantic Ocean is deeper than the Indian Ocean. O Oceano Atlântico é mais profundo do que o Oceano Índico. Estou comparando apenas os dois. Mas agora, olha só, mas, the Pacific Ocean, o Oceano Pacífico, is in the world, é o mais profundo do mundo. Is the deepest in the world, the deepest ocean in the world, ok? But the Pacific Ocean is the deepest in the world. Mas o Oceano Pacífico é o mais profundo do mundo. E eu trouxe aqui para vocês, né, uma imagem da Fossa das Marianas, que em inglês são as Mariana Trenches, que é o ponto mais profundo do mundo, né, mais profundo do oceano, e fica ali no Oceano Pacífico. Tá legal, pessoal? Now, letter D. What is form of transportation? Qual é forma, né, meio de transporte? E eu quero utilizar aqui o adjective fast. Fast que é rápido. Então eu quero dizer qual é o mais rápido de todos. Então vamos usar o superlativo. Vai ficar what is the fastest form of transportation? What is the fastest form of transportation? Qual é a forma de transporte mais rápida? E aqui a gente vai então ver a resposta. Well, buses are than trains. Então, opa, estamos comparando ônibus e trens. Vamos usar o comparativo e vamos utilizar o comparativo do adjective slow. Slow que é lento, né? Só lembrar do slow motion. Então, buses are slower than trains. Buses are slower than trains. Os ônibus são mais lentos do que os trens. Nós vamos usar, é claro, o comparativo, porque nós estamos comparando apenas ônibus e trens. Atenção, pessoal, porque slow também termina no sanduíche de vogal, não é isso? Nós temos a terminação na consoante W e apenas uma vogal que a precede, a vogal OU. Mas quando nós temos a consoante W e a consoante Y, assim como a consoante H, nós não dobraremos nunca, tá joia? Para acrescentar o ER, nem para acrescentar o EST. Então nós temos aqui essas exceções, que são as consoantes W, Y and H. Essas três consoantes, W, H e Y, nunca dobram, mesmo quando o nosso adjetivo termina no sanduíche de vogal, tá legal? E ainda continuando, but airplanes are than trains. Opa, estou comparando de novo airplanes e trains, não é isso? Comparativo com o fast, vai ficar faster than, né? Faster than, mais rápido do que. But airplanes mais os aviões são faster than trains, mais rápidos do que os trens. Letter E. Who is student in your class? Então, quem é who is student, aluno, in your class, da sua sala? E a gente tem ali intelligent. Quem é o estudante, o aluno mais inteligente da sua sala? Como é que nós vamos, então, dizer isso? Who is the most intelligent? Eu quero saber de todos. Então, a gente vai usar o superlative, não é isso? Who is the most intelligent? Porque intelligent é um long adjective, adjetivo longo. A gente não vai colocar a terminação est para fazer o superlativo. A gente vai colocar o the most antes do adjetivo. E aí, na resposta, olha só. I think, eu acho. I think Mark is student. E agora, pessoal, eu troquei o nosso adjetivo, coloquei smart, que de certo modo é um sinônimo de intelligent. Smart seria mais, poderia ser melhor traduzido como esperto, tá joia? Então eu acho que o Mark é o aluno mais esperto, mais inteligente. Mas como smart agora é um short adjective, a gente vai dizer the smartest student. I think Mark is the smartest student. Eu acho que o Mark é o aluno mais inteligente, mais esperto. He is, ele é
Then Rose, opa, estou comparando o Mark e a Rose, se eu estou comparando, vai ser o comparative com intelligent, que é um adjetivo longo, então more intelligent, ok, pessoal? More intelligent. He is, ele é, more intelligent than Rose, ele é mais inteligente do que a Rose. Tá joia, pessoal? Então corrigimos aqui a nossa lista sobre os superlativos e aproveitamos, é claro, para trabalhar juntos, fazermos uma revisão dos comparatives, tá joia? Um grande abraço a todos, então, vejo todos vocês na nossa próxima aula. See you all next class! E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Querem ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive ao material em PDF e a vídeos de listening com professores nativos? Então acessem o nosso site cursomarcondes.com.br e se inscrevam hoje mesmo no nosso curso. Venham fazer parte daqueles que querem aprender inglês de verdade. Um forte abraço a todos, então. Vejo vocês lá no nosso curso.